Vamos então dar continuidade aqui ao capítulo 8 do livro de Amós. Essa é a segunda parte da nossa aula do capítulo 8. Se você não assistiu a primeira parte, eu peço que você pause este vídeo, vá assistir a primeira parte, pelo menos. Na verdade, o ideal seria você pegar a série sobre o livro de Amós desde o começo, mas no mínimo do mínimo, para você entender o que está sendo dito aqui, pegue pelo menos a aula do capítulo 8 desde o começo, ok? Muito bem. Então, vamos falar agora da sequência aqui, né, do capítulo 8. Aí nós temos o anúncio do castigo, escuridão e luto. Acontecerá naquele dia, oráculo do Senhor Eterno, que eu farei o sol declinar em pleno meio-dia e escurecerei a terra em um dia de luz. De novo, paralelismo sinônimo. Ele está falando do quê? Se a gente fosse pensar astronomicamente, está falando de um eclipse solar, né? Mas o que seria esse eclipse solar? Ah, Felipe, aconteceu... isso aqui é literal? Eu acho pouco provável que isso aqui seja literal, tá? A ideia é reverter a ordem natural das coisas, tá? Então a ideia é a seguinte, ninguém esperava que o Sol fosse escurecer ao meio-dia, né? A gente espera que o meio-dia seja justamente o momento, né? A palavra meio-dia, né? Ela tem isso, tem a ver com isso, né? A metade do dia. O que é o dia? É o ciclo do Sol, né? Na verdade, vocês estão vendo, né? É o ciclo do Sol desde o Oriente até o Ocidente, né? Então, nós temos aí no momento em que ele está no topo, né? É o momento de mais luz, é o meio do dia, ou meio-dia. Claro que não é 12 horas hoje em dia, porque hoje em dia a gente usa horas artificialmente calculadas, mas naquela época, vamos dizer, era o momento em que o Sol estaria no alto, né? Então é o momento mais seguro, que eu estou mais tranquilo, que tem mais luz, mais calor. E o Sol era associado com isso, né? A luz solar associada com agricultura, né? Com segurança, você está vendo todas as coisas, né? Você tem o sol ali aquecendo a terra, né? Trazendo frutos, etc. E de repente você tem trevas, você tem escuridão nesse momento. Tá? Então o que ele está falando? Ele está falando de algo inesperado, algo calamitoso, né? Não é uma coisa boa, né? É uma coisa inesperada e ao mesmo tempo não é uma coisa boa, não é uma coisa que vem para ser legal, bacana. Nossa, que legal que o sol está escurecendo, né? Que bom, né? Ó, que bom, eu estou trabalhando de repente trevas, né? Lembrem que eles não tinham iluminação artificial. Tá? Então a ideia não é literal aqui, é um eclipse como um sinal, um presságio. Não, não é essa a ideia. A ideia é o que vem depois, ó. Transformarei vossas festas em luto e vossos cantos em lamentação. Né? Colocarei um saco em todos os rins e em cada cabeça uma tonsura. Eu a colocarei como um luto pelo filho único. Seu fim será como um dia de amargura. O que ele está falando aqui? Ele está falando exatamente, olha a reversão. Dia em noite, né? Luz em trevas, festa em luto, né? Perder um filho e não o filho perder um pai. Percebe a inversão? É toda uma linguagem de inversões para dizer o quê? Vocês não estão esperando, vocês estão muito tranquilos, elite. Vocês estão achando que vocês estão de boa, que vocês podem festejar, que vocês podem comemorar, que está tudo tranquilo. E eu vou vir descendo a lenha em cima de vocês. É isso que eles estão falando aqui, que o profeta está falando. Que o Eterno, né, traz de mensagem. Eu vou vir descendo a ripa. Né? Ao invés de vocês ficarem alegres, vocês vão ficar lamentando. Ao invés de vocês estarem em tempos de alegria, vocês vão ficar tristes. Ao invés de vocês se sentirem seguros, vocês ficarão perdidos, atordoados, se sentirão inseguros. Né? Ao invés da coisa seguir uma ordem natural, eu vou reverter a ordem natural. E vai ser um dia de amargura, de muita angústia, de muita tristeza. Tá? Então, essa é a mensagem do que está sendo dito aqui. Como o quê? Como um castigo, né? Já que eles estão oprimindo o pobre, eles estão pervertendo o direito, etc. E são aqueles que controlam a sociedade. Por que esse castigo? Né? Porque assim, olha, a sociedade de vocês chegou num ponto que não dá mais. Eu vou botar abaixo. Não tem mais o que fazer para reverter isso aqui. Isso aqui não tem mais solução.
né? Então, quando você olha e vê uma coisa que não tem muita solução mais, humanamente não tem mais o que fazer, a coisa chegou num ponto que não dá mais, eu vou botar abaixo. É isso que o Eterno está falando, né? É reconhecer nisso um movimento dele. De novo, eu pergunto, precisamos de profecias específicas para o Brasil? É só você olhar. A hora que você achar que não tem mais solução, saiba, né, o que a gente pode esperar disso, tá? Não estou dizendo quando é nem como é. Estou dizendo apenas que a gente não precisa de uma profecia específica. É só olhar por analogia. Aliás, o próprio autor desse trecho, ele faz isso, ele faz uma analogia com coisas que Amós teria dito anteriormente. Eu expliquei isso na primeira parte, tá? E aí vem o seguinte, fome e sede da palavra do Eterno, né, do Senhor, palavra, né, do Senhor é que seria, né? Eis que virão dias, oráculo do Senhor Eterno, em que enviarei fome à terra, não fome de pão, nem sede de água. Né? Aqui ele está falando, ó, vou enviar fome, né? E a sede é o paralelismo sinônimo de novo, né? Paralelismo sinônimo tem essa função de ênfase, tornar uma coisa mais enfática. Mas de ouvir a palavra do Eterno. Isso aqui o povo faz uma salada desgracenta com esse versículo. Gente, por tudo quanto é mais sagrado, a palavra do Eterno aqui não é a Bíblia. A palavra do Eterno aqui não é doutrina. A palavra do Eterno aqui não é pregação de gente chata no metrô, na praça, no raio que o parta. Não é nada disso. Palavra do Eterno aqui é profecia. Ok? Aqui a palavra do Eterno é profecia. O que significa isso? Né? Palavra, por que ele vai enviar fome e sede de profecia? Porque quando se aproximava a calamidade, a profecia era o que podia salvar as pessoas. E as pessoas hoje, né, em dia, têm uma visão errada do que era uma profecia. Né? Elas acham que profecia é um oráculo do que vai acontecer no futuro. Né? Então, assim, na verdade, eu costumo brincar e dizer que profecia hoje em dia, né, é a bola de cristal, é a bola de cristal socialmente aceita, né, do pessoal que acredita na Bíblia, né? Então, assim, é feio eu procurar uma cigana para ler a bola de cristal, então eu quero uma profecia. É a mesma coisa, cidadão, não muda nada, né? Mas não é isso aqui que a Bíblia está falando, né? A Bíblia hebraica está dizendo. Profecia era um mecanismo do Eterno dizer, olha, se vocês não tomarem cuidado com isso, vai acontecer aquilo. Era um mecanismo de chamada para o arrependimento. Era um mecanismo para dizer, eu estou bravo com vocês porque vocês estão fazendo isso, e se vocês não andarem na linha, vai acontecer aquilo outro. Né? Então, era um mecanismo de conhecimento da vontade do Eterno para que eles pudessem reagir a isso e corrigir o que precisasse corrigir para que pudessem as coisas entrar nos eixos. Tá? Cambalearão de um mar a outro, uma extremidade a outra. Né? Você pega ali, por exemplo, o território de Israel, né, e de Judá, você tem dois mares, né, entre o Mar Morto, né, e aí você tem o Mar Mediterrâneo na outra ponta. Tá? Então, essa ideia de um extremo ao outro, né? Errarão do norte até o levante, né? Quer dizer, de novo, vão percorrer o território inteiro à procura da palavra do Eterno, mas não a encontrarão. Cidadão, não existia nem o conceito de Bíblia naquela época. Como é que você pode achar que isso aqui é Bíblia? Tá? Não é isso. O conceito aqui, volto a dizer, né? Pega Amós, o que ele está falando? Palavra do Eterno, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. É exatamente esse é o contexto de palavra do Eterno nas profecias. É o que o Eterno diz que vai acontecer se o povo não andar na linha. E muitas vezes vinha um conselho, faça isso, faça aquilo. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, primeiro, isso não é uma profecia lá para os quintos dos infernos do fim dos tempos, tá? da nossa era. Isso aqui é uma profecia daquela época, para aquele povo, para aquela situação. O que ele está dizendo? Está dizendo o seguinte, olha, vai chegar um ponto que eu não vou nem dizer para vocês o que vocês têm que fazer, o que vocês têm que melhorar, o que vocês têm que mudar. Eu tô de paciência saturada com vocês. Vocês vão me perguntar o que vai acontecer, o que eu faço. Essa
Essa é a fome e a sede da palavra. O que eu faço por tudo quanto é mais sagrado para evitar, né, que o mundo desabe na minha cabeça? E o Eterno está dizendo assim, eu não vou nem responder vocês. Vocês chegaram num ponto que vocês não merecem resposta. Eu não vou nem dizer, porque eu mandei profeta, o profeta falou, o profeta disse, vocês estão insistindo no erro, vocês não ligam, vocês estão achando que vocês são o máximo e, ó, vai chegar um ponto que lasquem-se vocês, problema de vocês, vai vir só é castigo mesmo. Eu não vou dizer para vocês o que vocês têm que fazer, como é que faz para sair, quando que passa, quando não passa, vocês não vão encontrar isso. Essa é a mensagem aqui, tá? Sem qualquer tipo de distorção religiosa. Qualquer uso desse texto de Amós com o objetivo de dizer que ele se aplica aos dias de hoje, né, da forma A ou B ou C, que não seja uma analogia, tá? Mas que literalize, é uma distorção bizarra da Bíblia hebraica, tá? Então toma cuidado com isso. Analogia, tudo bem, né? Entra no que a gente chama de homilética, né? Então assim, eu vou fazer uma analogia, eu vou fazer um sermão, vou pensar semelhanças aqui e ali, tudo bem. Agora deixa claro, né, que você está fazendo uma analogia, você não está dizendo que esse é o sentido literal do texto, porque não é, tá? Muito bem. Aí ele vai continuar. Novo anúncio de castigo. Naquele dia definharão pela sede as belas virgens e os jovens. Está falando de seca, né? Belas virgens e os jovens, né? Está falando aqui inclusive das gerações mais novas, né? Que eram o quê? Que eram a esperança, né? Vamos dizer assim, de um futuro. Aqueles que juram pelo pecado de Samaria, aqueles que dizem viva o teu Senhor Dan e viva o teu caminho, e viva o caminho de Bersabé, cairão e não mais se levantarão. Aqui a gente sabe que é um texto já para Judá, né? Judá, não ajudar, né? Para Judá, para o reino de Judá, né? Justamente o quê? Falando, vocês estão insistindo nos mesmos erros de Samaria, né? Samaria já tinha caído nessa época, né? E falando aqui, né? Pelo Senhor de Dan, tá falando aqui de politeísmo, né? Viva o caminho, né, de Beersheba, né, de Berseba, né? Cairão e não mais se levantarão, né? Aqui também Berseba a gente já falou, né? O Bersabé, a gente já falou sobre isso, né? As associações aí com a tradição de Isaac, etc, né? Por que tá falando de idolatria aqui nesse contexto, né, pessoal? Assim, as pessoas têm dificuldade de entender o que é a crítica bíblica à idolatria. A crítica bíblica à idolatria, normalmente, ela não é tanto a questão apenas religiosa. Isso de novo, né, ler com expectativas do século XXI. Na verdade, a idolatria ela era muito condenada aqui por duas razões principais. A primeira era a barbárie, né? Eu acho que isso é a forma mais clara, né? Assim, você tem achados arqueológicos mostrando o culto a Baal com o sacrifício de neném. Você tem a própria Bíblia falando de passar os filhos no fogo para Moloque. Você tem sítios arqueológicos encontrados na Suméria com faca ritual entre os ossos das pessoas. Quer dizer, foram sacrifícios humanos. Então você tinha coisas horrorosas. Esse é o primeiro ponto. Mas o segundo ponto, pessoal, era um pouco a coisa da conveniência da idolatria, né? Então, assim, eu não preciso seguir os preceitos do Eterno porque eu posso apelar para outra divindade. Se o Eterno não vai me proteger, eu peço para outro. Se o Eterno não vai me abençoar, eu peço para outro. Se o Eterno não vai fazer com que a colheita seja abundante, eu peço para outro. Entende o problema? Se eu sempre tenho como pedir para outro, eu não preciso olhar para a minha vida e mudar o que eu preciso mudar. Eu peço para outro. E as elites faziam isso. Então, assim, saía oferecendo sacrifício para tudo quanto era divindade que podia, né? E aí aquele negócio, não está dando certo aqui com o Eterno, ele falou que não vai abençoar, tudo bem, vamos pedir para Estar, né? Estar vai abençoar a colheita aqui, vamos fazer uma mega festa para Estar. Então, tinha um pouco essa questão da amoralidade, né? Não é imoralidade necessariamente, mas é amoralidade, eu fujo da moral, né? Era a coisa da religião de resultados, né? E esse era um ponto central. E você consegue perceber isso nitidamente aqui no capítulo 8, né? Quer dizer,
Na hora que vier a calamidade, né, o que, que eles vão fazer? Né? Então vocês que pediram ajuda para a divindade A, B, C, D e E, então vocês estão lascados, né? Não vai ter quem livre vocês disso. Por quê? Porque o problema de vocês é estrutural, é da sociedade. Essa sociedade não serve, não dá mais, tá? Então essa é a mensagem aqui. Vamos a alguns comentários, né? O eclipse. O eclipse solar é um presságio de desgraça e uma reversão da ordem natural. A ideia de reversão continua. Os festivais que as pessoas não respeitam serão transformados em tempos de luto. Então a Jewish Study Bible faz uma ponte com aquela outra parte, né? Já que então a festa, vocês estão distorcendo o que era o propósito da festa, né? Então beleza, então a festa vai virar luto, né? De novo aqui, tá, pessoal? Quando a Jewish Study Bible fala que o eclipse solar é um presságio de desgraça, é nesse contexto, tá? Não está generalizando, falando que todo eclipse é uma desgraça, por tudo quanto é mais sagrado. Eclipses são fenômenos astronômicos. E aqui ele não está falando nem necessariamente de um eclipse natural, literal, tá? Ele está falando como realmente uma inversão da ordem natural, como eu falei, tá? Pode ser que tenha tido um eclipse literal? Pode, nada impede, tá? Mas não vamos pirar na batatinha a próxima vez que tiver eclipse, abrir o livro de Amós e achar que está vindo calamidade, porque não é assim. Isso foi escrito para um povo específico, num momento específico, né, com razões específicas. O que não quer dizer, volto a dizer para você, volta a comentar, o que não quer dizer que você não possa olhar para a situação no teu país ou na tua sociedade e ficar preocupado se as coisas estão indo de uma forma que desagrada o Eterno. Mas não quer dizer que o eclipse está, né, sinalizando, né, o fim dos tempos, que não é assim, tá? O juramento do Eterno estabelece a ordem cósmica, né? Aqui o pecado desfaz essa ordem com efeitos desastrosos, terremoto, né, tremor e inundação. Um comentário da Oxford Bible Commentary, tá? Então, é interessante, né, porque ele traz aqui também, né, uma questão, né, de que o Eterno, né, quando ele traz essa coisa justamente, né, da ideia, né, de uma reversão, você tem um problema aqui de que, vamos dizer, é como se o próprio Eterno, né, ele é que ordena, ele é que estabelece. A hora que você sai da linha, né, então dane-se. Repara como isso encaixa bem com a questão da palavra também, né, da busca pela palavra do Eterno. Né? Então, assim, eu vou buscar a palavra do Eterno porque eu busco a ordem. O que pode restabelecer a ordem? O Eterno, dane-se, vai vir o caos aí, vai cair na cabeça de todo mundo. Percebe? Tá? Muito bem. A questão da fome, né? Aqui, a fome, que é uma das formas pelas quais o Senhor pune os pecados do povo e que frequentemente acompanha a destruição, aqui é usada metaforicamente. Então, essa fome é uma fome metafórica, tá nítido, né? E é metafórica justamente do quê? Do que saber o que fazer, né? E a Oxford Bible Commentary, ela vai exatamente na linha daquilo que eu disse, tá? Fome evoca o 4 de 6 a 8, mas esta fome é espiritual, não física. É espiritual entre aspas, né? Talvez por estar conectada com 2:12, 7:12 a 13, um comentário poderoso sobre a importância das palavras proféticas sem as quais os desígnios do Eterno não podem ser conhecidos. Você tem isso, né, no livro de Amós como uma temática, né, a importância dos desígnios proféticos dizendo, olha, vai acontecer isso, né? Para quê? Com que objetivo? Com o objetivo do pessoal voltar a andar na linha, exatamente aquilo que a gente falou anteriormente. Os versículos de 12 a 14 redefinem o 4 a 6 a 11, o vagar, né, conforme vagar no 4 a 8. Buscar interpreta os versículos 5, 4, 6, 14 e identifica viver com a palavra profética do Eterno. Então aqui você vê que o autor ele faz uso de material anterior de Amós, embora ele dá um novo significado. E é típico isso, obviamente, de alguns autores posteriores que atualizaram a mensagem, trazendo o seguinte, olha, tá vendo isso aqui que aconteceu lá atrás? Vai acontecer a mesma coisa. Isso era da cultura deles, repito, eles faziam esse tipo de coisa, tá? Talvez na nossa cultura a gente entenderia isso como uma falsificação, né? Mas isso é da nossa cultura, da nossa expectativa. Eles não entendiam assim, era outra cultura, era outra forma de fazer registro escrito, era outra maneira de pensar, era outra maneira de ver as coisas, era outra maneira de tudo, tá? Então cuidado para a gente não
criar uma expectativa irreal sobre o texto bíblico, tá? Muito bem. Mas, como costuma acontecer em Amós, as pessoas caem em si tarde demais, né? Caem em si, né? Não é caem a si. Caem em si tarde demais. Então é tarde demais, não vai vir mais mensagem profética nenhuma. Ó, a partir de agora, pessoal, virem-se. A partir de agora a sorte de vocês está lançada, né? Vocês estão lascados aí e não vai ter realmente o que resolva a situação de vocês, tá? Então, basicamente, essa é a mensagem do capítulo 8, tá? Do livro de Amós. É um capítulo um pouco mais curtinho, né? Tem uma mensagem um pouco mais pesada aí, né? Mas reparem, né? E tomem cuidado, tá? Para que a gente não faça uma leitura anacrônica, né? Uma leitura que quebre o texto do seu contexto original histórico no qual ele foi escrito, com o objetivo que ele foi escrito, tá bom? Pessoal, peço encarecidamente a vocês que nos ajudem, principalmente nesse período, né, em que tivemos um gasto grande aí por causa do computador que eu precisei arrumar, né? Ainda não recuperamos tudo que foi investido aí no computador, né? Infelizmente o dólar está muito alto e a gente tem tido dificuldade aí com a manutenção dos equipamentos, de site, etc. Né? Tive até que tirar um site do ar, o pessoal ficou um pouco chateado aí, mas não tem muito o que fazer, a gente tem que trabalhar com os recursos que tem. Então, por favor, eu peço encarecidamente, aproveito, se você acredita na importância desse tipo de trabalho, não fique esperando outra pessoa fazer, porque senão isso não acontece. A gente ainda tem poucos ajudadores dentro daquilo que a gente precisa para poder ter a manutenção do trabalho. Aos trancos e barrancos estamos seguindo, mas eu peço encarecidamente a vocês que ajudem para que a gente possa fazer esse conhecimento chegar a quem precisa. Isso normalmente não é transmitido nas religiões, isso fica encastelado muitas vezes no meio acadêmico, esse tipo de conhecimento, mas é fundamental porque eu acredito muito que o conhecimento é capaz de trazer uma liberdade e um relacionamento mais saudável, né, das pessoas com a sua fé e com as escrituras sagradas, ok? Então você pode fazer isso através das contas que aparecem no seu vídeo, né? Retribua, não apenas absorva, né? Pratique também a retribuição, que aliás é um princípio bíblico, né? Então temos Itaú, Caixa Econômica e tem uma conta nova no Banco do Brasil, tá? Atenção se alguém for fazer no Banco do Brasil, essa é a partir de... Né, agora estamos aqui 25 de outubro de 2020, então essa é a conta nova aí do Banco do Brasil, ok? Pode ser feita também nos Correios, assim como a conta da Caixa pode ser feita nas lotéricas, ok? Né, qualquer contribuição já nos ajuda para que a gente possa seguir fazendo cada vez mais e melhor. Muito obrigado e até a próxima, se o Eterno assim nos permitir.